Existe algo que muita gente ignora dentro da própria casa, algo invisível, mas extremamente poderoso, as palavras que são liberadas todos os dias. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas aquilo que você fala não fica apenas no ar, não desaparece. As palavras criam ambiente, criam atmosfera, criam realidade espiritual. E hoje eu preciso te alertar como um irmão em Cristo. Existem palavras que abrem portas para maldição dentro da sua casa e da sua família, e você pode estar usando elas sem perceber. Eu me lembro de uma situação muito comum. Uma pessoa cansada, sobrecarregada, olha para a própria vida e solta frases como: "Minha vida não anda, nada dá certo para mim. Minha família é toda problemática, eu nasci para sofrer." Parece desabafo, parece algo normal, mas no mundo espiritual isso não é neutro. Essas palavras começam a construir uma identidade, começam a liberar um ambiente pesado, começam a dar legalidade para aquilo que não vem de Deus. A Bíblia nos mostra claramente o poder da língua. Vida e morte estão no poder das palavras. Isso não é simbólico, isso é real. Quando você declara derrota, você está alimentando derrota. Quando você declara escassez, você está fortalecendo a escassez. E o inimigo trabalha justamente nisso, fazer você falar contra você mesmo, contra sua casa, contra sua própria família. Olha o que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Deus já tinha prometido uma terra abençoada, uma terra que mana leite e mel. Mas quando eles começaram a falar palavras de medo, palavras de derrota, dizendo que não iam conseguir, que eram fracos, que iam morrer, aquelas palavras se tornaram realidade. Eles não entraram na promessa. Não foi falta de Deus, foi excesso de palavras erradas. E talvez hoje, sem perceber, você esteja fazendo algo parecido dentro da sua casa. Palavras como: "Essa casa não tem paz, meus filhos não têm jeito, meu casamento acabou, a gente só vive doente." Tudo isso vai criando um ambiente espiritual pesado. É como se você estivesse pouco a pouco abrindo a porta e dizendo: "Pode entrar." Se isso falou com você até aqui, escreva agora nos comentários: "Na minha casa só entra a bênção de Deus." Declare isso com fé, porque a sua boca também pode fechar portas espirituais. Quando você reclama o tempo todo, você tira o foco da provisão e coloca no problema. E isso vai gerando ingratidão, peso espiritual e até divisão dentro da família. Você começa a perceber brigas sem motivo, irritação constante, cansaço emocional. E muitas vezes a raiz disso está nas palavras que estão sendo liberadas diariamente. Agora lembra da história de Jó. Em meio a uma dor extrema, perda de filhos, perda de bens, sofrimento físico, a própria esposa dele disse: "Amaldiçoa teu Deus e morre." Olha o nível da palavra que foi lançada, mas Jó não aceitou aquilo. Ele guardou a boca, ele se posicionou e isso fez toda a diferença na restauração que veio depois. Tem coisas que você precisa rejeitar dentro da sua casa. Frases como: "Isso é uma desgraça", "Essa casa é um inferno", "Minha família é amaldiçoada." Isso não pode fazer parte da sua rotina. Porque quando você fala isso, você está concordando com algo que não vem de Deus. A sua casa foi feita para ser lugar de paz, de presença, de proteção. Mas isso começa com aquilo que você declara. Porque antes de algo se manifestar no natural, muitas vezes já foi liberado no espiritual através das palavras. Se você entende que precisa mudar isso hoje, declare em voz alta agora, mesmo que esteja sozinho: "Eu renuncio toda palavra negativa dentro da minha casa e declaro vida, paz e bênção sobre a minha família." Existe também um outro tipo de palavra que muita gente não percebe: palavras de acusação e julgamento dentro da família. Quando você vive dizendo que alguém não presta, que alguém não muda, que alguém é um problema, você começa a prender aquela pessoa naquela identidade. Você já reparou como algumas pessoas carregam rótulos dentro de casa?
Esse aqui é o rebelde, esse aqui não aprende, esse aqui só dá trabalho. Isso vai entrando no coração, vai moldando o comportamento e vai criando ciclos difíceis de quebrar. Mas Deus não trabalha assim. Deus chama Gideão de valente quando ele ainda se via como fraco. Deus chama coisas que não são como se já fossem. Ou seja, Deus libera palavras que levantam, que transformam, que geram vida. Agora pensa, que tipo de palavras você tem liberado sobre seus filhos, sobre seu marido, sobre sua esposa, sobre sua própria casa? Você está construindo ou está destruindo? Porque uma casa não se destrói só com atitudes. Ela também se destrói com palavras repetidas todos os dias. E tem mais. Existem palavras que parecem até brincadeira, mas carregam peso espiritual. Frases como bate na madeira, isso é azar. Tá amarrado de brincadeira? Cuidado com isso. Nem tudo que é comum é saudável espiritualmente. Nem tudo que todo mundo fala deve sair da sua boca. Você precisa vigiar, porque o inimigo não precisa de grandes brechas. Pequenas palavras repetidas já são suficientes para começar um processo. Se essa mensagem está abrindo seus olhos, escreva agora nos comentários: minha boca será instrumento de bênção. Escreva isso com convicção. Agora, eu quero te levar para um nível mais profundo. Não basta parar de falar palavras negativas. Você precisa começar a liberar palavras de vida intencionalmente. Você precisa consagrar sua boca a Deus. Comece a declarar dentro da sua casa: aqui reina a paz de Deus. Minha família é protegida. Minha casa é abençoada. O Senhor está presente aqui. Pode parecer simples, mas isso muda o ambiente espiritual. Existem casas que são pesadas e ninguém entende o porquê, mas quando você começa a liberar palavras de fé, de autoridade, de vida, o ambiente muda, a atmosfera muda, a paz começa a entrar. E isso não é teoria, isso é prática espiritual, isso é posicionamento. Talvez hoje sua casa esteja enfrentando lutas, conflitos, problemas financeiros, enfermidades, mas eu te digo como irmão, não aceite isso como identidade. Não declare isso como verdade permanente. Não concorde com aquilo que Deus não declarou sobre você, porque tudo começa naquilo que você aceita, e muitas vezes você aceita através das palavras que você repete. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de vigiar a boca. Hoje é dia de fechar portas espirituais que foram abertas sem perceber. E para finalizar, eu quero que você faça algo com fé. Declare em voz alta, com autoridade: na minha casa não entra maldição. Na minha casa habita a presença de Deus. Tudo que não vem do Senhor está repreendido e não tem espaço aqui. E se você crê nisso, escreva agora nos comentários: minha casa pertence a Deus. Não escreva por escrever. Escreva como uma decisão espiritual. Guarde isso. Sua casa é reflexo do que você permite e muitas vezes do que você fala. Hoje você recebeu entendimento. Agora é hora de praticar.